Oi, gente, bom dia, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com vocês, a professora Elaine Dark, para que possamos fazer a correção da semana 3 do PET de História, né? Do PET 3 do sétimo ano. As atividades começam na página 71 e vão até a página 76. O nosso tema principal é a organização das sociedades pré-colombianas. O que são sociedades pré-colombianas? São as sociedades, são aqueles povos que viviam na América e que foram descobertos, né, que foram encontrados, digamos assim, pelo Cristóvão Colombo, quando ele chega ao continente americano, né, acreditando ter começado, né, ter feito uma parte da viagem de volta ao mundo. Mas, na verdade, ele estava descobrindo um novo continente, mas ele nem imaginava. Cristóvão Colombo, quem assistiu o filme, né, que eu pedi que assistisse, o 1492, né, a Conquista do Paraíso, vai entender o que eu estou falando. Quando o Cristóvão Colombo chega, ele encontra algumas tribos indígenas aqui, na região da América, principalmente na América Central, né, na ilha de Guanaane. Assista o filme, que eu ainda estou esperando a atividade extra. Me parece que apenas 3 ou 4 pessoas me enviaram essa atividade. E eu vou continuar cobrando, ok? Assistir o filme e fazer um resumo sobre ele. A civilização maia foi a primeira a se consolidar e o seu auge foi no final do século IX e início já do século X, tá? A região que ela habitava, sul do México até a Guatemala, tá bom? Arqueólogos especulam, ou seja, imaginam, que guerras ou esgotamento das terras cultiváveis levou a civilização a um rápido declínio a partir do ano 900, que é já o final do século IX, início do século X. Né? 901, nós já estamos no século X. No início do século XI, quando os espanhóis desbravaram a América, século XI não, gente, perdão, mais uma vez aqui. A partir do século XVI, tá? Quando os espanhóis desbravaram a América, os maias encontrados eram simples agricultores que apenas praticavam rituais religiosos dos seus ancestrais. Então, como teria acabado o Império Maia? A partir de guerras ou esgotamento de terras cultiváveis, levou a civilização a um rápido declínio, tá? Já os astecas estavam no auge nesse período, ou seja, no século XVI, né, quando os espanhóis desbravaram a América, os maias estavam declinando e os astecas estavam no auge, né? Estavam no topo das paradas. A civilização deles surgiu mais ao norte do México. Depois eu vou mostrar um mapa para vocês. Enquanto seus vizinhos maias entravam em decadência, os astecas começaram a crescer por volta do século XII. Formando alianças com estados vizinhos, montaram um grande império que ainda estava se expandindo quando ocorreu o contato com os espanhóis em 1519. Em apenas 2 anos, invasores do Velho Mundo europeu, tá? Dominaram o mais importante centro asteca, que era a cidade, né, famosíssima de Tenochtitlán, que é a atual cidade do México, tá? Era outro império pré-colombiano que chegava ao fim. Então, como que os maias chegaram ao fim, tá aqui em cima, como que os astecas chegaram ao fim? Foi a partir do contato com os espanhóis em 1519. Apenas 2 anos, os invasores do Velho Mundo dominaram o mais importante centro asteca, tá? Agora nós vamos para mais um povo, tá bom? Nós vamos falar agora sobre, já na América do Sul, tá? Nós estávamos na América Central. Agora nós vamos falar na América do Sul sobre os incas. Viveriam uma história semelhante, ou seja, uma história parecida com os astecas, tá bom? Até o século XIV, eram só mais uma tribo indígena, espalhada pela Cordilheira dos Andes. Mas a partir do século XV, se expandiram, atacando vilas vizinhas. Quando os espanhóis chegaram, os incas já dominavam uma grande área do norte do Equador, a região central do Chile, ou seja, eles vão do norte do Equador à região central do Chile.
Epidemias e lutas pela sucessão imperial deixaram a civilização enfraquecida para enfrentar os conquistadores europeus. Então, epidemias e lutas pela sucessão imperial enfraquecem, né? Deixaram a civilização enfraquecida para enfrentar os conquistadores europeus. Resultado, assim como fizeram com os astecas, os espanhóis derrotaram rapidamente o Império Inca. Levou só 3 anos, de 1532 a 1535. Começando as atividades. Leia o fragmento da reportagem Civilização Maia, observe as imagens e responda as questões. Trecho da reportagem. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica, ou seja, no meio da América, que se localizava entre o que hoje conhecemos como América do Norte, Estados Unidos, Canadá e etc., e América Central. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México. Mas seus vestígios também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras e etc. São conhecidos por ser uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamérica. Aqui nós temos as atividades. Nós temos as duas imagens. Aqui nessa imagem 1 nós temos a civilização maia. Aqui na imagem 2 nós temos as ruínas de Tikal, uma das principais cidades maias durante o período clássico. Número 1. Observe a imagem 1, olhando o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias, tá? Os maias dos astecas e dos incas. Vamos entender aqui. Aqui tá a civilização maia, gente. Tá vendo cada pontinho desse aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontinhos. Cada pontinho desse aqui era uma cidade. E cada uma dessas cidades que estavam ali, né, aqui no desenho, aqui no mapa, são cidades-estados. Ou seja, cada um tinha o seu poder central. Elas não dependiam de um líder único, tá? De um poder centralizado, que é aquele poder absolutista que a gente, né, já ouviu falar, que é o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Aqui na civilização maia, o poder ele é descentralizado, ele é dividido entre várias pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Astecas e incas tinham poder centralizado. Eles tinham um único imperador para todo o império. Os maias eram divididos em cidades-estados. Letra B. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? São várias, gente. Aqui eu coloquei apenas uma, tá? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Eu coloquei aqui só a civilização olmeca, tá? Que é de onde eles vão buscar a escrita deles. Mas tem várias outras, tá? Os olmecas influenciaram na escrita, mas tem vários outros povos que vão habitar aquela região. A imagem 2 representava as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda. Vamos procurar a cidade de Tikal? Olha ela aqui, gente. Essa é a cidade de Tikal. Aqui a ruína, que é o que sobrou dela. Aqui era onde ela estava localizada, tá bom? Como estava organizada? Aqui são 3 questões sobre a cidade de Tikal. Como estava organizada a cidade de Tikal? Eu peguei do mapa, viu, gente? A cidade de Tikal era a maior cidade maia. Ficava na região da Guatemala, possui muitas construções, inclusive palácios reais, pirâmides e residências menores, tá? Como eram as construções? Eram feitas com grandes pedras de calcário. São pedras bem resistentes, né? Tanto que a gente pode ver que muita coisa ainda persiste até hoje, né? E eles construíam templos, pirâmides e etc., igual eu coloquei na questão acima. Quais conhecimentos eram necessários para erguer cidades como essa? Era necessário conhecimento em arquitetura, ficou faltando um quê? Aí eu pus a palavra aqui embaixo. E também de matemática, para fazer os cálculos. E eles eram extremamente inteligentes, tá, gente? Nessa questão. Os 3 povos, tanto os maias, quanto os astecas, quanto os incas, tá bom? Leia o texto abaixo, observe a imagem e em seguida responda as questões.
Tenochtitlan foi fundada em 1325 e tornou-se capital do Império Azteca no fim do século XV. A cidade, originalmente, se localizava em duas pequenas ilhas no lago Texcoco. Então, vamos lá. Cidade, nós estamos falando agora, né, sobre os astecas. Aqui nós temos Tenochtitlan, a principal cidade, né, que era a capital do Império Azteca, como se fosse, por exemplo, Brasília, aqui no Brasil, tá bom? Ela era originalmente localizada em duas pequenas ilhas no lago de Texcoco, tá? Através da construção de ilhas artificiais, olha que loucura, gente. Século XIV, eles construindo ilhas artificiais. Tenochtitlan se expandiu, passando a cobrir uma área de mais de 13 quilômetros quadrados. Por volta de 1519, já no século XVI, sua população era estimada em 400 mil pessoas. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Agora nós vamos passar para atividades sobre os astecas. Aqui nós temos a cidade de Tenochtitlan, tá bom? Essas duas cidades, né, eles foram construindo, tá vendo? Várias ilhas em cima do lago e em volta do lago, tudo era a região de Tenochtitlan. E tudo isso aqui moravam mais de 400 mil pessoas. Era uma cidade imensa, tá? Uma grande capital mesmo. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? Eu peguei do texto, tá? Cidade originalmente se localizava em duas pequenas ilhas no lago Texcoco. Através da construção de ilhas artificiais, ela se expandiu. E por volta de 1519, sua população era estimada em 400 mil pessoas. Quem quiser pode completar com palácios, templos, pirâmides, etc. Mas eu coloquei mais a formação geográfica, tá? Letra B. A imagem confirma ou contesta o que o trecho do artigo apresenta? A imagem, ela confirma, né? As ilhas e o lago artificial. Aqui está o lago, né? Aqui em volta também é um lago. E eles foram construindo as várias ilhas dentro desses lagos também, né? Para poder fazer a sua cidade. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama a atenção? Resposta pessoal, mas eu dei a minha resposta, tá? O que mais me chama a atenção era a capacidade mental de conseguirem construir algo tão grandioso como cidades flutuantes há tantos anos, né, há tantos anos atrás, e sem nenhuma tecnologia que conhecemos. Para nós, hoje, já é difícil a gente construir uma cidade assim, imagina no século 13, 14, né? Isso há, sei lá, 700 anos atrás, 600 anos atrás. Era uma coisa bem louca, né? A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Descreva essas características. A sociedade era hierarquizada, ou seja, dividida em várias camadas sociais, comandada por um imperador, chefe do exército. A nobreza era formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população. Eles eram obrigados a exercer um trabalho compulsório para o imperador, quando convocados para obras públicas, como canais de irrigação, estrada, templos e pirâmides. Muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, dessa imagem aqui, tá, gente? Podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento. Eu, Elaine, discordo completamente, tá? Justifique sua resposta. Eles tinham muita capacidade. Era, na verdade, para mim, né, um grande preconceito europeu, e isso é o que a gente mais estuda, né, e vê entre os historiadores, que se julgavam os melhores e únicos civilizados. Por que os europeus falavam que as sociedades pré-colombianas, tanto Inca, quanto Azteca, quanto os maias, eram não civilizados? Porque eles consideravam civilizados apenas eles,
Tá? Apenas os próprios europeus é que no julgamento deles eram civilizados. O restante da população não era, tá? Assim como os índios brasileiros também não foram considerados civilizados pelos portugueses. Leia o trecho do artigo Os muitos milhos do Vale Sagrado dos Incas. Agora nós vamos falar sobre os Incas, de Joana Monteleone. Em seguida, observe a imagem que retrata os terraços agrícolas de Pisac, no Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Então, nós vamos falar agora da região dos Incas, na região do Peru. Nas encostas que rodeiam as montanhas de Cusco, que é uma cidade super importante, tá? Uma maneira especial de plantar milho se espalhou por todo o Império Inca, por volta do ano de 1400. Era o auge de um dos maiores impérios da América, ou seja, então, por volta de 1400, era o auge de um dos maiores impérios da América. E as encostas das montanhas estavam cheias de plantações trabalhadas para receber as diversas variedades de milhos consumidos pela população local. E ainda é, viu, gente? A região é ainda uma grande produtora, né? Mas mais produtora, mais local, tá? Numa região com condições adversas, o cultivo de alimentos por causa da altitude e das montanhas íngremes, né? Além de ser alto, eram bem em pé, digamos assim, tá? Os incas cavaram terraço em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade. Ou seja, isso é uma civilização, isso é um povo que a gente pode falar que não é civilizado, gente. Para quem tem essa criatividade toda, né? Vou construir, moro numa região extremamente ruim, o solo não é muito bacana por causa da altitude, né? Não temos um clima muito bom porque é muito frio por causa da altitude e mesmo assim eles conseguiam plantar uma grande diversidade de milho e de vários outros tipos de alimento. Aqui nós vamos para a nossa última atividade. Aqui nós temos a cidade extremamente, né, famosa, que é lá na região de Machu Picchu, etc., que é o panorama dos terraços agrícolas de Pisac, no Vale Sagrado dos Incas, na região do Peru. Agora responda as questões. Segundo o texto, qual era a base da economia dos Incas? Segundo o texto, a base da economia era a agricultura, que era extremamente desenvolvida, pois plantavam nos chamados terraços, degraus formados nas costas das montanhas. Plantavam e colhiam feijão, milho, alimento sagrado e batata. Letra B. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Ela representa os terraços de plantação de cultivo, né? Não foi o que falou no texto? Qual a dificuldade? E aqui mesmo fala. Panorama dos terraços agrícolas. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar alimentos? Existiam muitos problemas para o cultivo dos alimentos, como a altitude das montanhas íngremes e a dificuldade em irrigar as plantações. Qual a solução encontrada por esses povos? Como que eles resolviam esse problema, gente? Nós já falamos, né? Faziam terraços em curvas, pensados e planejados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade e construíam, faltou um S, construíam canais de irrigação, desviando o curso dos rios para as aldeias. Letra E e última. A tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje. Que nome ainda é utilizada até hoje? Sim. Que nome essa técnica recebe? Construção de degraus ou de terraços, que é o chamado terraceamento, tá bom? Gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Realmente as atividades de vocês desse PET 3 está bem extensa, tá? Tá bem longa. É uma atividade, não é muito cansativa, mas é bem longa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho. Aqui, esse é o mapa com a localização dos astecas, maias e incas, tá? Beijos para vocês, fiquem com Deus. Leiam aquele texto que eu passei para vocês, aqueles 3 textos sobre os incas, os astecas e os maias, tá bom? Beijos, fica com Deus.